Bom dia, boa tarde, boa noite. Nesse instante, nós vamos meditar sobre a evolução constante, o caminho da liberdade. E gostaria que todos estivessem atentos a esse assunto, a qual será tratado nesse instante, porque faz parte do nosso dia a dia e eu queria que todos aproveitassem esses momentos que estamos aqui. Pode ser a duração de 40 a 50 minutos, um pouco mais e um pouco menos. Por isso, eu, Mário Silva, vou explanar sobre o despertar da consciência. E pergunto a vocês, e gostaria que respondesse para vocês mesmos. Você se sente livre para fazer tudo o que precisa? A liberdade não é destino, é a permissão diária para evoluir sem pesos, livre de uma forma que sintam a vontade e sintam a liberdade de crescer e de evoluir rumo à sua liberdade. E digo para vocês que temos que ter esta liberdade para evoluir. Sem ela, não haverá liberdade. Não haverá. Por isso eu digo, nesse instante, nós vamos meditar sobre um método da evolução constante que vos apresento em 5 movimentos: paixão, motivação, imaginação, arte e ação. E digo, o caminho para os resultados leves e tranquilos, que precisamos caminhar de uma forma livres, obtendo resultados de uma forma leve e tranquilos. Assim, nós iremos caminhar nesse pouco espaço de tempo. E gostaria que todos aproveitassem, e todos que estão presentes devem ter em mente que a vida é presente. E todos os dias que recebemos um novo dia, estamos vivos, é um presente. E presente não se pode desperdiçar. Temos que aproveitar a cada instante e a cada momento da nossa vida, sendo produtivo, evolutivo, rumo à conquista da nossa liberdade. E precisamos ser constante. Não podemos parar. Não podemos ficar olhando para trás, achando que o amanhã pode voltar e não voltará. O amanhã jamais voltará. Temos que ter em mente que temos que ser constantes. Porque
se ficarmos pensando no ontem, deixamos de viver o hoje. E ontem foi passado. Hoje é presente. Por isso que vocês estão aqui, presente. Vocês não estão mais no ontem, vocês estão no hoje. E hoje é momento de se preparar para o amanhã, porque amanhã será um novo dia de você brilhar, trilhar os seus caminhos rumo ao horizonte que você almeja. E digo a você, a todos, vocês são as estrelas que aqui vieram, porque são estrelas que nasceram para brilhar. Não importa o seu tamanho, o que importa é a sua qualidade. E cada um é único, nenhum é igual ao outro e cada um tem o seu valor. E é imenso esse valor. E ninguém sabe qual o seu valor. Porque se soubesse, deixariam de viver. Porque quem sabe o quanto vale torna-se arrogante. Por isso temos que todos os dias estar buscando sabedoria e procurando evoluir, procurando sempre aprender, porque nunca sabemos tudo e aquele que sabe menos sabe muito mais do que nós. Então, nunca devemos menosprezar quem quer que seja, porque essas pessoas que achamos tão pequenas pode ser muito maior do que nós. E digo isso em cima de provas, porque Einstein, quando ainda um pequeno garoto, que foi para a escola, devido à sua dificuldade, foi considerado um garoto quebrado, sem mente e sem condição de fazer nada. Então, os seus professores chamaram seu pai, que levasse ele embora, porque ele não tinha condição de aprender nada, era um menino sem expectativa. Por isso eu disse, quando menosprezamos as pessoas e achamos elas tão pequenas, deixamos elas frustradas. Elas ficam frustradas por ser considerada quebrada. E aí está o perigo. Porque aquele garoto, o seu pai, acreditou nele e mandou ele novamente para a escola. Passados-se alguns anos, já um rapaz formado em uma faculdade, em uma universidade. E aquele professor que disse que ele não ia virar nada, era uma pessoa sem expectativa e que considerada na mente dele uma inválida. Ele teve que ter a visão em sua existência
que aquele garoto havia se tornado um dos maiores cientistas, recebendo o prêmio Nobel por ter desenvolvido uma vacina, a poliomielite, que salvou muitas vidas e salva até hoje no mundo. Então, aquela pessoa que nós achamos que está quebrada, muitas vezes é porque ela não ouve a linguagem que falamos. E o próprio Einstein, tempos depois, sendo contratado para dar aula em uma universidade, ele não conseguiu. Não por falta de inteligência, porque ele sempre foi inteligente, simplesmente pelo fato de tudo o que ele sabia, ele não conseguia transmitir. Então ele não era quebrado, simplesmente a linguagem dele era diferente daqueles alunos e do local aonde ele estava. Quando garoto, eles não conseguiam passar para ele aquilo que ele precisava saber. A fórmula não batia com aquilo que ele conseguia ouvir. Então, muitas vezes, temos que prestar mais atenção ao nosso redor. Não quero dizer que nós estamos quebrados, apenas não conseguimos captar aquilo que é dito, não floresce em nossa mente. Mas isso não quer dizer que nós estamos quebrados. Aquela pessoa não está quebrada. Ela precisa de alguém que fale a linguagem dela. Não é questão de idioma, é questão de transmitir, é questão de saber desenvolver o método que ela entende. Então eu digo a vocês, agora precisamos de viver uma mente sem grades. Não podemos ter grades na nossa frente. Precisamos desenvolver os nossos pensamentos sem ser coagido, mas ser livres. Livres para pensar, livres para criar, livres para desenvolver. E digo, um povo sem imaginação é um povo controlado. A liberdade começa na mente. E eles não conseguiam fazer com que ele ouvisse, porque o método deles não encaixava naquilo que Einstein entendia. Mas ele não era quebrado. Simplesmente, ele não entendia aquilo que eles diziam, a forma que eles queriam transmitir. Para tudo, se existe formas, paciência, cuidado e persistência. Então eu digo, a liberdade começa na mente, incendeia na paixão. Ela incendeia na paixão e se concretiza na ação. Então aqui eu falo com pessoas que não estão quebradas. Vocês não estão quebrados. Mas
as vossas mentes têm que estar sem grades. Vocês têm que ter esse direito e essa liberdade de pensar para criar e para evoluir. E isso, muitas vezes, nem todos conseguirão entender o que é dito, porque a nossa mente, ela capta 5% de tudo que ouvimos, porque não somos robô, somos seres humanos. E nós precisamos de estar atento aos acontecimentos em nossa vida. E precisamos de sempre estar em evolução. E não podemos nunca parar. E usar dentro de nós a paixão como coragem. E como fogo que alimenta esse processo de aprendizado. E digo, o processo da reinvenção, evolução, é movimento contínuo, é movimento contínuo. E nós precisamos nunca parar, precisamos sempre usar os passos que não param rumo à nossa liberdade, porque aí iremos estar em evolução constante. E cito exemplo como artistas que transformaram dor em criação. Nós transformaremos e transformamos desafios em liberdade. Este sempre será o nosso objetivo, esse sempre será a nossa obrigação, porque temos um compromisso, provar para que viemos e quem somos, porque a nossa trajetória tem que construir um bom legado e precisamos ser constante. Sabemos que o nosso tempo é pouco. Sabemos disso. A vida passa rápido, ela não espera. E nós precisamos de ser constante, porque temos sonhos, mas, devido ao tempo, não esperar. E muitas vezes, acordarmos atrasado, existe a necessidade de caminhar constante, sem correr, sem pressa, para não perder o sentido do caminho. E se o tempo não for suficiente, procure realizar pelo menos parte de seus sonhos, porque nem todos os sonhos haverá tempo para realizar, mas que viva um propósito de realizar os sonhos, pelo menos em parte e com verdade, porque viver é uma arte e temos que viver todos os dias como se fosse o último dia. Constante, isto não é pressa, mas é sobre significados. E digo, temos que ter esse exemplo desses artistas que transformaram dor em criação. Nós transformamos desafios em liberdade. Esta é a nossa obrigação. Mas para isso, precisamos de estar motivado, sempre em motivação, que é
o impulso vital, inspirado em palavras de Mário Sérgio Cortella. E eu direi a vocês o que ele disse: procure ser uma pessoa melhor a cada dia. Procure ser uma pessoa melhor a cada dia. A motivação é o combustível que nos mantém no caminho, sem pressa, mas sobre objetivos. Caminhe sem pressa, sem parar, motivado. Sem pressa, mas sobre objetivos. Esta é a nossa função, viver todos os dias como se fosse o último. Mas, realizando sonhos, e sabemos que nem todos conseguiremos realizar, mas que realize pelo menos parte deles. Pelo menos parte dos seus sonhos. Realize. Porque você deve de viver com um propósito. Realizar. E com verdade. E viver cada dia como se fosse o último. Construindo um legado que será sempre um exemplo para outras pessoas. Mas sempre agindo com o fogo sagrado. Com essa paixão, o fogo sagrado. Porque quando a paixão guia, o trabalho vira arte. Os obstáculos viram degraus. Porque é na dificuldade que temos que enxergar a oportunidade e não derrotas. Este é o nosso objetivo. E temos que ser sempre verídicos. Sempre verídicos. Isto é valor incalculável na vida de cada um. Porque quando usamos da mentira, falhamos e deixamos de ser quem somos. Aqui não se trata de magia, se trata de resiliência. E nós precisamos ser verdadeiros, porque somos os verdadeiros artistas da nossa própria vida. E viver é uma arte. E nós temos que usar a arte como emancipação em nossa vida. A arte é a ferramenta de sobrevivência, é libertação coletiva. Expressar-se é o maior ato de rebeldia contra o conformismo. Aquele que se acomoda, ele faz com que seu sonho durma e não acorde mais. E nós somos vida, nós somos artistas e precisamos estar atentos a todos os movimentos e ser criativo. Aqui eu tenho uma ilustração de uma banda de artistas, porque parece algo insignificante, mas eu digo, para alguns pode ser, mas eu vou provar agora que não é. Por quê? Porque aqui eu falo da imaginação,
Falo da arquiteta do futuro. E nós somos esses artistas, nós somos arquitetos do nosso futuro. E digo, a criatividade, a resistência, precisamos estar inspirados pela memória e pelo corpo. E nesse instante, falo de um grande nome e de um grande homem. Do Nordeste, falo de Russo Passopusso, um homem que teve uma adolescência carregada de tanta percepção negativa, mas que transformou em positiva, porque ele era e foi os olhos dos pais dele e do pai dele, melhor dizendo, porque era um deficiente visual, músico, e que muito pouco pôde mostrar como trilhar os caminhos rumo ao futuro. E ele, em si, era quem guiava o seu pai. Sendo músico, ele também tornou-se um músico entre os melhores do Nordeste, naquela ocasião. Em si, ele criou 2 álbuns, Duas Cidades, que trago para esses dias, nesse momento, 2 estradas, que é a sua vitória e a sua derrota. Você é o responsável. Por você mesmo. Não sou eu, não é o teu amigo, não é o teu patrão. É você. Você é o responsável por você. O outro álbum, ele fala: o seu futuro está próximo. E eu digo, seu futuro está a um passo de você. E somos nós quem desenhamos o mundo que queremos habitar. Você decide. Vocês decidem qual é o mundo que vocês querem habitar. Muitas vezes culpamos os outros, mas nós fizemos escolhas erradas e temos que engolir, porque fizemos escolhas erradas. E somos artistas, e somos os arquitetos do futuro. Tudo depende de nós. E digo, nesse instante, a vocês, aqui, nesse instante, eu digo assim, sobre a ação. Ação para todos, é o poder do agora. Porque estamos descendo com esse método, com 5 movimentos. Falei da paixão, da motivação, imaginação, da arte. E agora estou falando da ação. Ação agora.
ação de todos. Porque os sonhos precisam de mãos. Os sonhos precisam de mãos na ação. A liberdade exige persistência. Pequenas ações diárias criam mudanças colossais. Por isso eu disse lá atrás, temos que vir galgando. Não podemos correr. Para não perder o sentido do caminho, precisamos vir galgando, caminhando, imaginando, sempre em movimento, usando o fogo da paixão, transformando dificuldade em oportunidade e fazendo com que sejam os degraus para conseguirmos e conquistarmos a liberdade. E nada acontece por acaso. E isso não acontece no estalar de dedo. É preciso calma, paciência, persistência, perseverança a todo momento rumo à liberdade. E agora eu falo sobre o equilíbrio dos pilares, que é sentir, pensar, fazer. O equilíbrio dos pilares, a conexão entre sentir, pensar e fazer. Porque precisamos sentir, pensar e fazer. Quando os 5 pilares se aliam, a vida flui com leveza e propósito. Mas precisamos dos 5. Precisamos da paixão, precisamos da imaginação, precisamos da motivação, a arte e a ação. 5. Se deixarmos um para trás, não conseguiremos realizar o grande sonho, que é a liberdade. E não conseguiremos evoluir. Por isso a paixão em primeiro lugar. Usando fogo. Tornando-nos artistas e transformando a dificuldade em oportunidade e fazendo com que sejam degraus para subirmos e conquistarmos a liberdade. Precisamos fazer com que a vida flua com leveza e prospere e ser em nossa vida. Precisamos ter em nossa vida esse propósito. Ser livres. É fácil? Não. Não é fácil. Não digo para vocês hoje facilidade, mas digo sobre aqueles que venceram, aqueles que brilham hoje. Todas as pessoas não tiveram caminho fácil. Porque muitas vezes
não conseguimos aquilo que almejamos, porque não viramos a chave negativa para positiva. E ficamos olhando sobre o sucesso do vizinho, por que ele conseguiu e por que comigo eu não consegui e por que isso não aconteceu. Mas muitas vezes está olhando o sucesso dos outros. E o sucesso, a felicidade, tocando na sua porta e você não está ouvindo, porque você está preocupado com o sucesso dos outros e esqueceu o seu. Esqueceu os seus. Está na sombra. Então eu digo agora, vencendo as sombras, vencendo as sombras, vencendo a dúvida, o medo e pressão social. O autoconhecimento é escudo, é a resiliência, é a espada para atravessar os bloqueios. Nós precisamos de procurar sempre ter conhecimento, procurar sempre estar em atividade, em movimento, usando a imaginação, a arte e a ação para chegarmos ao nosso objetivo. Temos que estar ligados como os pilares, fazendo essa conexão, estar sempre ligados em movimento, usando esse fogo da paixão, que é o que une e o que faz com que nos transformamos em artistas e fazendo com que tais acontecimentos torna-se oportunidades e degraus em nossa vida para a nossa conquista. E digo para vocês, nós precisamos realmente de tirar da nossa vida a dúvida, o medo e a pressão social, mas buscar sempre o autoconhecimento, que é o escudo, é a resiliência, é a espada para atravessar os bloqueios em nossas vidas. Temos que usar essas artimanhas por sermos os artistas da nossa própria vida. E digo a vocês, aqui eu falo de artistas e empreendedores brasileiros que resgatam ancestralidade e transformam comunidades através da paixão. Por quê? São artistas que desejam evoluir, desejam transformar, desejam ver a liberdade. Porque isto também é desenvolvimento cultural e que nos faz relembrar acontecimentos e certas ancestralidades que existiram tempos atrás e que hoje nos faz lembrar a realidade. Mas nem todos têm esta visão. Por isso, eu disse lá atrás, a forma de um ver
é diferente da outra. A forma de um entender é diferente da outra. Mas isso não quer dizer que A ou B esteja quebrada. Apenas ela ouve a linguagem que lhe interessa. A linguagem que faz com que ela desenvolva a sua mente naquela direção e traz resultados benéficos para todos. Porque nem todos acreditam em uma coisa. É uma questão de crença. Crença. Vocês não acreditam em determinada religião, o outro acredita, por isso que eu não falo de religião. Todos têm livre arbítrio. Todos têm livre arbítrio. Todos têm o seu arbítrio. Mas precisamos viver esta liberdade sem frustração e sem grades. Temos que ser livres para pensar e ser realmente os artistas da nossa vida. Nem todos concordam comigo, nem todos concordarão com você, mas respeite o direito do outro, porque o seu direito só vai começar quando terminar o direito dele, e assim sucessivamente. E nós vivemos em comunidade. E existe uma palavra dita no mundo que é a realidade. Uma andorinha sozinha não faz verão. Por isso, o homem necessita da companhia, ele necessita da mulher, e a mulher necessita do homem, mas é preciso que um respeite o direito do outro, cada um deixe 50% da sua ignorância para formar uma família, porque se achar que é o dono da razão, não vão viver. Por isso, respeite o direito dos outros, respeite o direito do seu patrão. Não queira entrar sendo contratado. Se achar o dono da fábrica, você não vai ficar. Porque existe hierarquia e tem que ser respeitada. Se você não segue as regras, você não pertence a determinado lugar. Então você tem que respeitar. É uma obrigação. Respeite para ser respeitado. E procure também ser visto, porque se você não for visto, você nunca será lembrado. E muitas vezes acontece com alguns porque acha que tudo que faz não é reconhecido. Muito pelo contrário. Você pode ter mais conhecimento do que teu líder. Você pode ter mais conhecimento do que teu chefe, mais conhecimento do que seu supervisor. Mas você não é visto. Porque você nunca mostra aquilo que você sabe. E não é mostrando para aquele que nada tem a ver com o seu resultado. Se você sabe, mas você não quer falar para o líder, você não quer falar para o teu encarregado sobre uma solução, você não vai conseguir resultado. E existe um porém. Fale sobre o seu resultado, porque você tem que expressar aquilo que você sabe. E não é dando a forma, mas fale sobre ela. Mas você não deu a forma. Para que você tenha resultado,
você tem que apresentar. Mas para que você forneça a forma, vão ter que te pagar. Você viu como as coisas vão formando uma corrente? Por quê? Paixão. Por que imaginação? Por que movimentação? Por que arte? Por que ação? Porque está tudo aqui dentro. Basta você imaginar, pensar e colocar em prática. Você é o artista. Você é o artista. Depende de você. Eu apenas, hoje, estou te dando um chacoalhão e te acordando para a realidade da vida. Tudo é possível. Tudo. Mas depende de você. Não depende de mim. Você é uma estrela que nasceu para brilhar. Não importa o teu tamanho. O que importa é a sua qualidade. Você é único. E o mundo precisa da tua luz, porque você nasceu para iluminar. O mundo precisa da sua luz, mas você precisa iluminar o seu caminho e o caminho dos outros. Porque você não conseguirá viver sozinho. Você depende dos outros. Quer queira ou quer não, você depende dos outros. Mas todos têm o seu valor, todos têm a sua utilidade. É como a peça de um carro. Se tirarmos as velas, ele não funciona. E se tirarmos o radiador, também não vai funcionar. Está tudo pronto. Todas as peças no lugar. Montadinho. Mas faltou a bateria. Faltou tudo. Porque ele não vai funcionar. Então tudo é um conjunto. Uma andorinha só não fazerão. Por isso, unir, respeitar é evoluir. Por isso agora eu falo, a evolução no mundo corporativo. A evolução no mundo corporativo, ser leve, não é ser lento no trabalho. A paixão é o diferencial que gera inovação e resultado exponenciais. Por isso, eu digo nesse instante e lembro de uma frase que não é minha, de Marcus Twain. Marcus Twain, quando ele disse em uma frase, sendo ele um pensador, um escritor, tornando-se um operador de máquinas, de jornais, tornando-se jornalista e navegador. O grande pensador americano. Ele disse, eu sou um homem velho e conheci um grande número de preocupações, mas a maioria delas nunca aconteceu. Então, muitas vezes, estamos preocupados com tanta coisa e esquecemos o essencial. E muitas daquelas coisas que pensamos, que nos preocupamos, nunca acontecerão. Por isso,
temos que ser sábios e os verdadeiros artistas da nossa vida. E precisamos de ferramentas práticas. Precisamos de usar o autoconhecimento para a motivação. Existem práticas criativas para a imaginação. E isso nós temos ao nosso alcance e precisamos usar um planejamento estratégico para a ação constante rumo à liberdade, rumo à nossa liberdade. Precisamos de usar um planejamento estratégico para a ação constante. E digo, somos nós os artistas da nossa própria vida. Somos nós os artistas da nossa própria vida. E digo, a verdadeira liberdade é a arte de evoluir sem medo. Hoje termina a palestra e começa a sua decisão. É a sua decisão que começa hoje. Celebre seu primeiro passo. Celebre. Porque hoje é o teu dia de mudar o rumo da sua vida e de tomar esta decisão que pode ser o ponto de partida para você e para todos aqueles que dependem de você e que esperam em você. Que ofereça-lhe o que for de melhor, seus filhos, sua esposa, seus pais, enfim, aqueles que depositaram em você essa esperança de mudança e de ser um vencedor. Por isso eu digo, nesse grande finale, nesse instante, é o grande finale desta palestra. E digo, leve com você a coragem de agir, a ousadia de criar, a força de viver o seu propósito. Se você acredita nisso, celebre este momento, celebre a sua vida, celebre o seu próximo passo de vencedor. Uma salva de aplauso para quem escolheu e para quem escolhe avançar, vencer e se libertar. Até uma próxima e meu muito obrigado a todos que vieram e passaram esse curto espaço de tempo aqui. Muito obrigado.